Bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. Então, aqui nós estamos vendo já a imagem de dois tipos de solo. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá na página 230. Conhecer o solo. A prof vai fazer a leitura e eu quero que vocês acompanhem, ok? Lá em cima, ó. Você sabia que, algumas vezes, as plantas cultivadas não se desenvolvem, ficam amareladas ou morrem, mesmo quando plantadas de acordo com as recomendações para regas, exposição à luz solar e temperatura adequada? Nesse caso, o problema pode estar no tipo de solo utilizado. Então, aqui, olha só, nós já falamos sobre a luz solar, que é importante para o desenvolvimento do vegetal, da temperatura, de colocar água. Só que algo muito importante também é o solo, porque é desse solo que ela tem que tirar também os nutrientes para se desenvolver. Então, aqui na primeira imagem, nós temos um solo popularmente chamado de terra. E aqui embaixo, ó, também tem outro, certo? A gente percebe que os dois têm aspectos diferentes, né? Textura, provavelmente, a cor também. Então, vamos seguir adiante, trocar ideias. Por que o solo é importante para o desenvolvimento das plantas? Então, nas outras aulas nós falamos também que é desse solo que ela também, né, essa plantinha vai tirar os seus nutrientes. E outra coisa também, o solo ele ajuda a fixar a planta, né, para que ela fique firme e ali ela consiga se desenvolver. Então, vamos lá. Página 231. A importância do solo. Você sabia que o solo é mais do que apenas o chão em que pisamos? Sobre ele são construídas casas, os edifícios e as ruas das cidades onde vivemos. Além disso, o solo serve também para dar sustentação às florestas, às savanas e outros ecossistemas, abrigando uma grande variedade de vida. Então, aqui ao lado, nós temos duas informações: savanas, que é um tipo de vegetação predominantemente baixa, com algumas árvores espalhadas. Podem ser encontradas na África, na América do Sul e na Austrália. Ecossistemas, conjunto de relações dos seres vivos entre si, entre os fatores físicos, ar, água, luz, temperatura, solo e etc., de determinado ambiente, jardim, floresta, rio e etc. Então, aqui, ó, nós estamos vendo, na primeira imagem, grande número de animais se alimenta do capim que cresce no solo das savanas. Então, aqui, ó, provavelmente na África aqui, né? Aqui ao lado, o solo também serve de abrigo para várias espécies de animais. Então, aqui nós temos um animalzinho e, ó, o abrigo dele é no solo. Então, tem um buraco aqui e é onde ele fica. É no solo que grande parte dos alimentos é produzida também, olha aqui embaixo. O solo é usado para a prática da agricultura. Então, aqui, ó, que é quando você vai plantar, vai cuidar, né, até se desenvolver, depois você vai fazer a colheita. E aqui do lado, a pecuária, tá? Na criação de animais. Página 232. Nele, boa parte da água da chuva infiltra. Isso aqui nós vimos no ano passado também, turma. Formando reservatórios subterrâneos de água, como os lençóis freáticos, mais perto da superfície, e aquíferos em áreas mais profundas. Esta água mantém o solo úmido, é usada para a irrigação de plantações e absorvida pelas raízes de plantas. Então, aqui nós temos um esquema. Lembra que nós trabalhamos o ciclo da água na natureza? Então, aqui a gente vê esse ciclo. Então, aqui, ó, o aquecimento solar faz com que a água dos rios, né, ou até mesmo aquela água que tem presente no nos vegetais, no solo, ela é evaporada. Então, o vapor, ele é mais leve, lembra? Então, ele sobe
entra em contato com outra temperatura, uma temperatura mais fria, ó, formam-se as nuvens, cai em forma de precipitação, chuva, neve, granizo, enfim. Essa chuva aqui, ela cai e vai para o solo. Então, parte dessa água vai para o solo, parte dessa água volta para os rios. Então, aqui a gente consegue ver, ó, nessa lateral aqui, a água que infiltrou, certo? Formando aqui os lençóis freáticos, que é aqueles que ficam mais próximos da superfície. E os que ficam mais lá na parte profunda, aí são os aquíferos, certo? Mais aqui. No próximo tem uma menininha pensando aqui. E a água? Deixa eu pegar na minha apostila, que aqui não dá para prof ver, tá apagadinho. E a água é necessária para as plantas realizarem a fotossíntese, justamente. Ó, a horta sendo irrigada. Então, a água é fundamental também nesse processo. Você entendeu como o solo é importante para a vida? Olha só quantos benefícios o solo traz para a gente. Então, a gente não pode simplesmente pensar em solo e associar a plantação, a vegetação, não. Então, tem outros aspectos também que foram estudados até aqui, certo? Na próxima página, nós temos os tipos de solo. Você deve ter notado que existem diferentes tipos de solo, isso nós já notamos. Olha aqui como é diferente esse aqui do primeiro, ó, com o segundo aqui. Nos solos arenosos, a água escoa com facilidade. Então, esse solo arenoso aqui é aquele solo que nós verificamos na praia, é a areia da praia. Então, por mais que ele esteja molhado, a gente percebe que ele está molhado, está úmido, porque a pessoa passou e ficou aqui a marca do pé, da pegada. Aqui ao lado, nós também temos outro solo. Esse também está com água, está encharcado, só que ele forma lama, que são os solos argilosos, né? Então, a água aqui, ela não escoa. Quando a gente fala escoa, aqui, quando a água do mar vem, tá? Cobre essa parte da areia, ela volta, só que aquela água que fica aqui, ela não fica parada. O que acontece, né? Ela escoa com facilidade. Ela vai para baixo aqui. E aqui não, ela não escoa com tanta facilidade, ela para em cima do solo, né? É mais compacto, então forma essa lama aqui. Então, existem vários tipos de solos, né? Por isso, antes do preparo da horta, é preciso saber que tipo de solo tem características apropriadas para o crescimento das hortaliças escolhidas. Sabe por quê? Solos extremamente duros, por exemplo, tornam difícil a penetração das raízes das plantas. Já os solos que encharcam facilmente favorecem o desenvolvimento de doenças nas plantas. Para conhecer os diferentes tipos de solos, vamos investigar algumas de suas características: a cor, a textura, a composição e a permeabilidade. Então, tudo isso aqui nós vamos estudar ao longo deste módulo, tá? Aqui nós temos, vamos voltar aqui. Lembra que a prof tinha falado do solo arenoso e do solo argiloso? Então, a gente pensa, quando formos fazer uma horta, o que a gente prefere aqui? Quais dos dois aqui nós vamos preferir? Ou os dois servem para fazer uma horta? Nenhum dos dois, né? Então, aqui nós temos o solo apropriado para fazer uma horta. No solo que a gente faz a horta, precisa ter muitos nutrientes. Então, tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Isso a gente vai ver também. A prof está preparando para amanhã uma atividade para a gente identificar os diferentes tipos de solo. E vocês vão entender melhor sobre isso, certo? Então, hoje seria só até aqui. Então, fiquem pensando aí, né? Qual será o tipo de solo, de terra que eu vou preferir para fazer uma horta? Então, vamos pensando. Será que alguém já viu uma horta feita aqui com areia? Acho que não, né? Ou com argila?
Também não. A argila a gente entra em contato bastante na escola quando a gente faz trabalhos, né? Para fazer modelagem de vasos, de bonequinhos, então é bem utilizado para isso também, certo? Então, para hoje seria somente até aqui. A prof vai deixar para vocês lá na página 240. Então, vamos seguir mais adiante aqui, na 240. Vocês podem fazer aqui A1 e A2 no caderno. Então, a número 1, escreva por que o solo é importante para os seres vivos. Então, fica aí a reflexão. E na número 2, por que os solos apresentam cores diferentes? Quais são elas? Então, pensa um pouquinho, tá? E por que será que eles são diferentes assim? E aí você vai registrar lá o que você acha, tá bom? Aí amanhã a gente volta para fazer a experiência, para dar continuidade a esse módulo, ok? Então, até a próxima, turma. Tchau, tchau.